Mas antes de falar do jogo, eu queria tocar no ponto do Bruno Henrique, que foi uma notícia que a gente teve ontem, né? Várias situações, enfim, envolvendo uma denúncia em relação ao Bruno Henrique. Ele veio para o jogo hoje, você colocou ele em campo. Eu queria saber se vocês conversaram, como é que está a cabeça dele diante de tudo isso que está acontecendo, Felipe. E queria saber de você, né, que sempre é um cara que se posiciona muito bem sobre diversos assuntos envolvendo futebol. Esse assunto específico, como é que o futebol, as instituições, os clubes podem trabalhar para que esse tema, né, das apostas esportivas, enfim, os jogadores, e a gente tem visto alguns casos no mundo de suspeitas, como é que se pode trabalhar para que se evite situações como essa do Bruno Henrique? A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas para que os jogadores estejam cada vez mais longe de situações assim. Bom, obrigado primeiro, boa noite. O Bruno, claro, eu conversei com ele, ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele, né, deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro, né? Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas, não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casa de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores, eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Okay. E boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Ainda também no extracampo. Hoje a gente viu o Flamengo jogar jogo em casa, no Maracanã, só que para 30 mil, 32 mil torcedores no Maracanã. E você, como torcedor histórico, já sabe, torcedor e também jogador multicampeão, sabe a diferença do que é jogar no Maracanã lotado, 55, 60 mil torcedores, e um Maracanã com público reduzido. Como que é para você, agora como técnico, encarar o Maracanã com esse público, sendo que a gente sabe que o potencial da nação rubro-negra é botar 60, 65 mil torcedores? O que eu mais quero é que o nosso torcedor nos leve e nos empurre e lote o Maracanã. É um assunto que não é meu, é da diretoria, claro, né? Não tenho nada a ver com isso. Claro que eu e todos os jogadores trabalhamos sempre pelo torcedor. É o que nos move, né? E por jogar futebol, primeiro, que é o nosso amor, mas o que mais nos motiva é fazer um gol e o estádio todo vibrar e cantar teu nome. Claro que é isso que mais queremos, mas a única coisa que eu peço é que a torcida nos apoie, eles sabem bem como o Maraca sabe fazer festa. Você fala que eu sou um eterno um torcedor, né, de toda a vida, mas eu nunca pude participar no Maracanã antigo, né? Nunca pisei nesse Maracanã antigo.
queria muito ter vivido isso como torcedor do Flamengo e que o torcedor ele nos acompanhe. Precisamos muito do nosso torcedor aqui no estádio para poder performar, porque os jogadores se motivam muito mais quando a festa é linda da torcida. Felipe, boa noite. Laje da Alfovo, da Flamengo TV. A partir de agora, a gente vai começar a entrevista coletiva do jogo que acabou de encerrar, que, aliás, é a proposta aqui. Sobre questões institucionais, vocês procurem a Mariúcha, ela marca com a direção jurídica e ele vai atender vocês, esclarecer as questões. A partir de agora, a gente fala aqui sobre o jogo, tá bom? Vamos lá. E Felipe, Laje da Alfovo aqui da Flamengo TV, sobre aspectos positivos, né? Hoje foram tantos, seu plano inicial de jogo, gols de bola parada, o Danilo fazendo gol indo muito bem, cruzamento certeiro do Wesley, você até deu um abraço nele ali, bem legal, o Pedro, mais um golaço do Arrascaeta. Queria que você comentasse como técnico, quão orgulhoso você sai dessa partida, uma goleada histórica, e o quanto isso vai impactar na confiança dos jogadores para esses próximos jogos. Bom, eu estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera e tem dias que a bola não vai entrar. Isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando analiso, eu tento colocar o resultado de lado, né, independente da vitória ou da derrota. E hoje, os gols que a gente fez cedo nos deram esse poder, essa confiança e tudo mais, mas são muitas coisas que eu sei que fizemos bem, mas também tem muitas que não fizemos bem. Portanto, o resultado elástico ele é maravilhoso para o torcedor, para os jogadores ganhar confiança, mas o treinador tem muitas coisas que corrigir desse jogo aqui, principalmente no primeiro tempo. Fizemos coisas que temos que melhorar. Felipe, aqui Isaac Andrade do Flavoz. Essa vibe de jogo boa que aconteceu hoje, mas recapitulando que nos resultados ruins do Flamengo, principalmente na última derrota, você disse, a culpa é minha. Então eu vou fazer agora o contrário. Hoje, o mérito é teu. O que o Felipe Luiz hoje, né, que ganhou, que encantou e que já antecipou o chocolate para várias famílias rubro-negras, fez para ganhar da forma como ganhou do Juventude? Não, sinceramente, assim, eu falei nas outras coletivas e não tenho problema em assumir meus erros, né? E hoje aconteceram coisas durante o jogo que o plano ali que o teu companheiro falou, não foi totalmente perfeito, né? Na parte da defesa principalmente, mas os jogadores tiveram uma noite feliz, foram muito superiores, confiança lá em cima, o plano realmente ajudou, eles encontraram os espaços e machucaram muito, né, a defesa do Juventude de uma forma assim mais leve, né? Comparando com aquela derrota, hoje também, em referência ao último jogo, 3 jogadores saíram, igual que aquele jogo, e segundo vocês, o Central Córdoba era um adversário muito inferior, né? E serve de aprendizado para todos nós, né? Para vocês, para todos, que não é assim no futebol, não é fácil. E os jogadores, a diferença é que os jogadores têm uma ambição muito grande. Eles têm uma fome muito grande. Eu noto isso no dia a dia, no trabalhar, nas perguntas que eles fazem quando eles têm dúvidas, porque eles não querem entrar em campo com dúvidas. Então, como a gente fez gol cedo, de bola parada e tudo mais, aí eles se sentiram cada vez mais confortáveis no campo, o Juventude cada vez menos, e nos deu esse resultado elástico, que é muito bom para Pedro, para próprio Danilo, como falou, o Arrascaeta continuar no nível que ele está. Então é importante que essas vitórias elas venham e nos aproxime muito desse jogo que queremos com a bola, que é o mais importante. Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória. Os torcedores também destacaram nas redes sociais. Cadê? Aqui. Ah, tá, desculpa. No contraponto com a derrota para o Central Córdoba, tem uma mudança de atitude da equipe dentro de campo. Até que ponto também o aprendizado daquela derrota, como ela veio, foi importante já para uma resposta imediata no domingo diante do Grêmio e, na sequência, essa vitória da maneira como aconteceu com o time, sendo mais objetivo, né, sendo mais dominante na partida e procurando também resolver o quanto antes possível o jogo.
Bom que você me lembre desse jogo de Central Córdoba, porque eu não vou esquecer, né? Pelo visto vocês também não, mas claro que é um aprendizado e a gente tem que lembrar sempre para os jogadores, sempre. A derrota, ela tá aí. Se você não tiver no seu melhor dia, a derrota vai aparecer. Então, eu só não concordo com a mudança de atitude, porque aquele jogo contra o Central Córdoba, a gente teve 2 chances, ou 3 claras, né? O Juninho teve uma chance clara no começo do jogo, que eu lembro agora, não estou lembrando das outras, para fazer 1-0, e a bola não entrou. Hoje ela entrou. E isso dá uma confiança muito grande. A única diferença é que aquele dia, como a bola não entrou e nós tomamos o gol, o treinador cometeu um erro depois. E hoje a bola entrou e os jogadores cada vez mais confortáveis. Então, a atitude eu não concordo contigo. O resto, que foi um aprendizado, não tenha dúvida que a derrota ela machuca, mas ela ensina muito. Boa noite, Felipe Luiz, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Eu queria perguntar sobre o Pedro, meu xará, porque hoje ele voltou fazendo 2 gols, já tinha voltado contra o Central Córdoba. Eu queria saber os dados que vocês têm sobre a chance de relesão desse jogador, porque há 5 anos ele teve a mesma lesão em outra perna e voltou em 9 meses. O que vocês fizeram de diferente para 5 anos mais velho, em outra perna, ele voltar 2 meses antes, e se você também já planeja, talvez, ele ser titular contra o Vasco no sábado? Obrigado. Primeiro, essa pergunta era para o médico, não é para mim, né? Porque eles que planejam, eles fazem o planejamento dos jogadores lesionados. Eu pego os jogadores que estão saudáveis, mas o que eu sim sei é que o Pedro, na lesão anterior, voltou em 6 meses, e não em 9. E nessa aqui ele voltou em 7. 6,5 e 7, uma coisa assim. Os dados, o doutor pode falar muito melhor do que eu, são mais do que seguros para nos dar a confiança de colocá-lo no campo. Então, claro que falta ritmo, falta algumas coisas nele que ele vai pegar conforme ele vai treinando e com a minutagem em campo, né? Então, não sei ainda se eu posso, acho que não posso colocar ele titular. Pedro não pode jogar titular ainda, acho que tem que ter uma progressão, não sei. Agora, que os jogadores estão sujeitos a terem recidivas, claro que sim, mas não só ele, todos que entram no campo, que pisam ali, têm o risco de arrebentar o joelho, de todos os times do campeonato. Não queremos que aconteça com ninguém, mas as lesões e o futebol é risco, e quem entra no campo está correndo esse risco. Eu mesmo quebrei as 2 pernas, e estou aqui. Felipe, boa noite, Emanuele Ribeiro do GE. Globo. O que impressiona, além do resultado, da postura, da atitude do time, é essa intensidade durante os 90 minutos, né? O Flamengo não deixou de jogar em nenhum momento, mesmo com 2, 3, 4-0 no placar, pressionando a saída de bola do Juventude. E essa intensidade é a marca também do seu trabalho, né? Acho que o gol hoje cedo, ele condiciona o jogo, como aconteceu contra o Grêmio, facilita muito para o Flamengo jogar e se impor, como se impôs, né? Mas foi um jogo assim, em ritmo de treino, com você podendo testar, rodar o elenco, fazer testes ali na estrutura do time, mudando ao longo da partida. Qual que é a importância de ter esse elenco todo à disposição? Agora só o Vinha está no departamento médico. Acho que isso faz toda a diferença também para colocar em prática esse trabalho no dia a dia, né? Desculpa, qual foi a pergunta? A pergunta é sobre a importância de ter esse elenco todo à disposição para manter esse estilo de jogo, essa intensidade. Ok, sobre a intensidade no começo. Verdade, uma das coisas que eu bato muito na tecla e que eu luto muito é que o time não baixe o ritmo, que continue com o ritmo alto, a intensidade alta, pressionando o tempo todo. Existem alguns jogadores que, até mesmo porque estão voltando de lesão e tudo mais, que não conseguem manter o ritmo durante os 90 minutos, mas aí, complementando a tua pergunta sobre o elenco, as peças no banco e com o elenco todo disponível, são extraordinárias. E eu amo ter essa dor de cabeça. Eu amo ver jogador bravo comigo porque não joga, porque isso quer dizer que eu tenho todos disponíveis, né? E eles fazem a intensidade aumentar. Por quê? Porque o jogador que entra, ele quer fazer gol, ele quer dar assistência, ele quer fazer as jogadas, então ele pressiona, ele corre, ele luta e continua jogando bem com bola. E mantém o nível de intensidade da equipe. Então, claro que o elenco é o que faz essa diferença. E uma das coisas que eu peço muito é que com 2-0, por exemplo, 3-0, que o time nunca baixe o ritmo
E hoje eles fizeram isso e vem comprando essa ideia.